gente, meu amigo, não tem casa pra morar, não tem carro pra sair, roupa nova pra vestir, sapato bom pra calçar. Mas vai conversar com ele, meu amigo, sinta o que é felicidade. Pra ele vai tudo bem, não tem crise, não tem. Goza paz e liberdade. Quando sobra algum dinheiro, ele diz: Jesus é bom. Quando está faltando tudo, ele diz: aprovação. Maravilha, saudamos a todos os nossos amados irmãos, internautas, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Esse programa que tem o compromisso de levar até você uma reflexão baseada na lição da semana pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, o diácono Samuel França, o auxiliar Carlos Magno, né? Ali nos botões coloridos da nossa mesa, juntos transmitindo o melhor de Deus para o seu coração. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa programação seja uma bênção para a sua vida, para as nossas vidas. Amados, eu quero introduzir o programa com 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6, que nos diz assim: quem semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. O 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Que lindo a palavra do Senhor nosso Deus. Aqui o apóstolo Paulo está nos trazendo um princípio. É um princípio que quem semeia pouco, pouco ceifará. Em toda parte do mundo que você chegar, essa lei, este princípio existe. Se você quer colher muito, tem que semear muito. Se você semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o apóstolo, mais adiante, vai dizer que nós temos um Deus, né, que dá semente ao que semeia. Ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Então veja que tem um Deus que cuida de todos nós. Já ouvi alguém dizer: se eu não trabalhar, não como. Epa! Ponto e vírgula. Existe um Deus que dá semente ao que semeia e pão para comer. Então Deus é quem cuida de nós. Se ele tirar o oxigênio, nenhum de nós consegue viver. Ele dá semente ao que semeia, dá pão para comer e também multiplica a sementeira. Então é Deus quem nos dá prosperidade. É Deus quem aumenta os frutos da nossa justiça. Essa palavra bíblica me lembra uma ilustração. Diz que uma irmã teve uma visão e viu uma loja onde se vendiam as virtudes. E ela ficou muito entusiasmada na visão. Disse: eu quero bastante amor, eu quero bastante graça, eu quero muita fé, eu quero muita esperança, eu quero muita humildade. E saiu dizendo as virtudes que ela gostaria de ter. E para a surpresa dela, aquele ser que atendeu ela naquela visão disse: olha, aqui está o que você pediu, porém em forma de sementes. Porque aqui nós não damos a planta, aqui nós não damos o fruto, aqui nós damos semente. Semeie e vai dar. Então, amados, nós, tomando por base essa experiência e também a palavra de Deus, nós entendemos que virtudes, virtudes cristãs, virtudes bíblicas como fé, amor, paz, paciência, humildade, longanimidade, essas virtudes você adquire sementes. Se você semear estas sementes, vai produzir para a glória do Senhor. O nosso programa
tem o compromisso de lançar sementes. Nós usamos esta programação cada dia, trazendo sementes ao seu coração. Se você tomar essas sementes e plantar, vai produzir. E Jesus disse que a semente é viva e produz 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que nesta oportunidade as sementes que aqui serão lançadas, você tome posse delas e semeie. Se quer colher muito, semeie muito. Se você semear pouco, vai colher pouco. Mas sabe de uma coisa, existe um Deus poderoso, que Ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Ele dá semente ao que semeia e pão para comer. E também multiplica a tua sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça. Deus te abençoe, Deus te ajude. Estamos começando mais uma edição do programa Voz da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos agora de vídeo, de clipe, a lembrança das nossas festas, dos nossos congressos. Tivemos no último final de semana um belo culto em ações de graça, aniversário do ciclo de oração, da campanha visitadora, a Miriam Mical cantando com um grupo de irmãs. Vamos adorar o Senhor. Processo, todo esse porão, desespero, os que estavam fugiram, pensei que só eu estaria e que tudo acabaria, que seria terminar. Mas o que acontece? Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo deixaria. A sua presença vai estar conosco em todo tempo. Quem faz tudo em sua presença. Que se manda a luz em seu Espírito Santo, que Ele tire tudo, mas algo jamais poderão tirar, que eu deixe de adorar e glorificar. Quanto dinheiro para adorar essa noite? Agora não me sinto forte. Você não está só, querido. Seu amor, dia e noite me acompanha. Mas o meu processo é de compreender que o amor de Deus não vai deixar de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Quem faz de tudo,
Que maravilha, meus amados irmãos. Louvar a Deus, glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não seja do grupo dos 99. Eu li uma ilustração essa semana de que em um reino existia o Clube dos 99. Esse clube era exatamente uma seleção de pessoas que o rei testava o senso de satisfação e de gratidão. E aí, no final do ano, ele chamava aquela pessoa e dava-lhe 99 moedas de ouro. E algumas pessoas ficavam eternamente gratas, ficavam eternamente satisfeitas, louvavam a Deus, agradeciam ao rei por aquela forma dele estar lhe presenteando. Outras, porém, entravam em um estágio de ansiedade. Eu não quero ficar com essas 99, eu quero completar 100. E aí esqueciam até de agradecer pelas 99. E começavam a lutar para adquirir aquela moeda de ouro de número 100. E nessa busca, nesse frenesi, se tornavam pessoas amargas, pessoas ingratas, pessoas insatisfeitas. E o rei chamava essas pessoas do grupo das 99. Não seja integrante do grupo das 99. Deus tem lhe feito tanto. Se falta alguma coisa, mas não fique pensando apenas no que falta. Seja grato por aquilo que você já recebeu. Deus já lhe deu 99? Só falta um? Meu irmão, seja grato pelos 99. O um, Deus proverá. Não se esqueça de que estamos terminando mais um ano. Muitos morreram. Muitos perderam seus empregos. Muitos perderam seus lares. Você está de pé. Você está com Jesus. Deus está cuidando de você. Então não fique preocupado por um que está faltando. Agradeça pelos 99. Glória a Deus. Meus amados, eu quero aproveitar essa oportunidade também para lembrar a vocês amanhã, dia da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Nós temos a liberdade de termos as nossas Bíblias. Cada pessoa que me ouve, por certo, na sua casa tem 1, 2, 3, 4 Bíblias. Lembre-se que em alguns países ninguém, ou é quase impossível, ter a Bíblia Sagrada. Então você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus, aproveite esse dia para render graças ao Senhor. A Igreja Assembleia de Deus, aqui em São Miguel dos Campos, vai promover uma caminhada, não é? Com todo cuidado, com máscaras, com álcool em gel, com distanciamento, não é? Aqueles cuidados que são necessários. O povo de Deus é um povo ordeiro. E amanhã, a partir das 14 horas, estaremos partindo ali da Chã das Mangueiras e vamos passar por algumas avenidas aqui da cidade até a Praça da Bíblia, onde ali, a partir das 15h30, estaremos com uma concentração de louvor, de agradecimento ao nosso Deus pela Bíblia Sagrada. Eu ouvi hoje pela manhã um vídeo que o Diácono Samuel mandou para mim. E aqui, se for possível, ele vai projetar esse vídeo para você assistir. Uma coisa que ficou gravado no meu coração é que no final, aquele pastor, parece que chinês, ele diz: há 3 tipos de pessoas. Há aqueles que leem a Bíblia, mas não amam a Bíblia. Há aqueles que leem a Bíblia, mas disse que não obedecem à Bíblia. Mas há aqueles que leem a Bíblia e que amam a Bíblia e obedecem à Bíblia. Diz que esses são cristãos que valem a pena. Seja um cristão que vale a pena. Leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia. Ela é a palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista dizia: oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. O vídeo já está pronto. Vamos então assistir esse vídeo. Depois vem uma bela mensagem musical. E na sequência nós iremos com a meditação na palavra de Deus.
Para os cristãos brasileiros, a Bíblia é sinônimo de vida. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Mas para muitos cristãos perseguidos, ser encontrado com uma Bíblia nas mãos pode significar a morte. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. Será que damos o devido valor à nossa Bíblia? Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia. Para que então temos o livro, se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim? Será que damos o devido valor à nossa liberdade de culto? Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. O pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. Deus toda glória. Agradecer, meu Deus, por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de unidão de anjo não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Aleluia. Adeus, seja a glória. Adeus, toda honra e toda glória. Adeus, seja a glória.
Maravilha. Meus irmãos, vamos dar sequência à nossa programação. Lembrando mais uma vez, amanhã, nosso desfile, a nossa carreata, a nossa caminhada aí, rumo à Praça da Bíblia, a partir das 13h30, mais ou menos 14 horas, já estaremos formando ali o nosso povo e você é convidado para estar ali conosco, celebrando ao Senhor. E à noite, em cada culto, em cada igreja, teremos uma programação local. Aqui no Templo Sede, estaremos recebendo visitas de pastores, missionários que estarão conosco, pois também teremos o nosso culto de missões e teremos um culto abençoado para a glória do nome de Jesus. Meus amados, agora quero chamar a sua atenção para uma meditação na Santa Palavra de Deus. Lhe convido para Jó, capítulo 33, onde vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Eliú, nesse capítulo, está acusando Jó de se opor a Deus e de entender mal os caminhos do Senhor. E aí ele chega para Jó e diz assim: assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios.
o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. No versículo 9, limpo estou, sem transgressão, responde Jó. Puro sou e não tenho culpa. No verso 14, Eliú volta a falar. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Amados, aqui está uma palavra do Senhor nosso Deus, onde nós temos a teologia de Eliú. E aí vem uma pergunta como tema da nossa lição. O sofrimento é uma correção divina? Para Eliú, sofrimento era motivo de correção. E nós vamos aprender na lição de hoje exatamente que o sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Deus, muitas vezes, se utiliza do sofrimento para nos ensinar algumas lições. O sofrimento serve para, muitas vezes, esmagar a soberba humana. Veja esse período de pandemia, o quanto aprendemos. Quanta gente que era soberba, orgulhosa, se achava dono do mundo, mas teve que descer do sapato alto, do salto alto, e reconhecer que a pandemia nivelou todas as pessoas. Não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem pessoas de classe alta, classe baixa. Todos estão nivelados porque estão sujeitos à pandemia. Então, nós vemos que o sofrimento muitas vezes vem para esmagar a soberba humana, mas vem também para polir o caráter do cristão. Através do sofrimento, Deus dá um polimento, e também provê crescimento e desenvolvimento às nossas vidas. Então, o sofrimento, a prova, a luta, tem muitas vezes um caráter pedagógico, vem para nos ensinar. Não somos o mesmo. A verdade é essa. Nós não somos o mesmo depois que passamos pela escola do sofrimento. A escola do sofrimento sempre nos deixa lições preciosas. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo, ele disse, certa vez, sei estar abatido e sei também ter abundância. Estou em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o sofrimento nos ensina. O sofrimento é pedagógico. Agora, na sequência do estudo do livro de Jó, quando nós analisamos o discurso de Eliú, ele, na verdade, suaviza as suas palavras, mas não afasta o dogma da retribuição. O que seria o dogma da retribuição, pastor? É que Eliú, ele acredita que o sofrimento sempre é consequência de algum pecado cometido. Eliú não aceita que Deus use o sofrimento para provar, para ensinar lições preciosas, para polir o caráter, para trazer desenvolvimento. Ora, Paulo disse, Romanos 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então, se todas as coisas contribuem, o sofrimento está aí também. Deus pode permitir o sofrimento até como uma correção. Pode. Mas, normalmente, se o crente é fiel a Deus e ele está sofrendo, Deus pode estar se apropriando desse sofrimento para contribuir de alguma forma em sua vida. Glória a Deus. Então, vamos para Eliú. O personagem agora que chega para Jó
é Eliú. Já passamos por Bildade, já passamos por Zofar, agora chega Eliú. Depois da réplica de Jó, né, ao terceiro discurso de Bildade, e surge aqui um silêncio, de repente, pois os amigos de Jó não encontram meios para convencer o patriarca, que segue convicto da sua inocência. Veja que Jó chega a dizer: limpo sou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Mesmo depois dos discursos, né, condenatórios de Bildade, de Zofar, mas Jó continua dizendo: limpo sou e não tenho culpa. Agora aparece Eliú, né, um quarto amigo de Jó, mais jovens, né, cuja presença não fora ainda mencionada no livro, mas ele fazia parte do grupo de amigos de Jó. E Eliú chega com seu discurso, né, sem réplica, porque a gente vê que ele apresenta o dogma da retribuição para Jó, mas Jó também não se preocupa muito em responder às suas indagações, senão a mostrar a sua inocência, né? Eliú ingressa no debate procurando ser um meio termo entre os discursos dos outros amigos de Jó e também o discurso do patriarca. Eliú nem quer dizer que o sofrimento, né, é uma condenação que Jó está passando. Também não quer dizer que o sofrimento seja exatamente algo que foi Satanás que trouxe. Mas Eliú usa o meio termo. Nem quer condenar Jó, nem tampouco quer condenar a Deus. Ele vai mostrar exatamente, diante da convicção do patriarca, embora que Jó ache, né, que é limpo, que é sem culpa, mas Eliú acha que Jó é pecador. Né? Ele acha que Jó é pecador. E aí, no seu discurso, ele abranda um pouco as suas palavras, suaviza um pouco. Mas a visão de Eliú é mais para mostrar a graça de Deus a Jó. Né? A graça de Deus, algo que foi completamente ignorado pelos seus amigos, que eles só chegavam condenando, acusando. Eliú não. Eliú chega mostrando que Jó era pecador, mas que a graça de Deus estava ao seu favor. Né? E Eliú chega mostrando que o sofrimento de Jó, né, é resultado do amor de Deus, não é apenas uma punição, como os outros disseram. Né? Então Eliú é o que chega mais próximo da realidade. Mas mesmo assim, amados irmãos, nós vamos entender lá para o final, né, do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 8 e 9, e apesar de ser o mais jovem de todos os debatedores de Jó, amigos de Jó, Eliú é o que apresenta o discurso mais desenvolvido e mais amplo a respeito de Deus. Pelo menos Eliú se preocupou em mostrar que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus criador, não é? É um Deus que criou todas as coisas. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, Eliú, pelo menos, tem uma visão de um Deus criador, de um Deus, né, Jeová, Elohim, um Deus altíssimo, né, um Deus que cria, um Deus que preserva. E também ele mostra que Deus é um Deus que fala, né? Ele mostra que é um Deus que se revela ao homem através de sonhos, através de visão. Glória a Deus. Mas Eliú continua com a mesma, né, visão, né, aquele mesmo pensamento de uma doutrina da retribuição, um dogma da retribuição. Que Jó é pecador e que Jó precisa reconhecer o seu pecado, precisa aceitar o sofrimento exatamente como uma correção. Interessante, o nome Eliú significa meu Deus é Ele. E Eliú, nos seus discursos, ele exatamente procura apresentar a Deus. É esse Deus criador, esse Deus que fala, que se revela ao homem, esse Deus de amor, né, que está pronto a ajudar o homem. Né? Glória a Deus. Mas nós vamos entender que, apesar do seu discurso desenvolvido, no capítulo 42, versículo 8 e 9, olha o que está escrito: tomai, pois, 7 bezerros. Aí é Deus que entra já,
no diálogo e diz para eles: tomai 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha, irmãos, isso é muito lindo. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a prova, apesar de todo o infortúnio, Jó nunca falou mal de Deus. Jó nunca blasfemou contra Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Será que isso não deixa para nós uma lição? Que a maneira mais fácil, mais correta, a maneira mais própria para o cristão vencer o sofrimento, a provação, é ao invés de murmurar, de reclamar, de às vezes até blasfemar, ele parar e adorar a Deus. Versículos 8 e 9, ele diz: tomai, o Senhor falando, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Veja que Jó, em meio a toda prova, em meio a todo sofrimento, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele não murmurou, ele não se lastimou, mas ele adorou. Será que Deus não está, através dessa história, nos ensinando o caminho para vencer o infortúnio, para vencer o sofrimento? É ao invés de murmurar, de reclamar, adorar, louvar o seu santo nome, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem dado. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, tudo é dele, eu vim dele, não saí do ventre da minha mãe, nu para a terra eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó aceita que é uma criação de Deus, Jó aceita que tudo que ele tem foi Deus quem deu. Ora, se ele deu, ele tem o poder de tomar. E Jó diz: e a minha parte é só dizer: bendito seja o Senhor. Veja que Deus, ele atentou para isso. Se vocês, Bildade, Elifaz, Zofar, vocês não falaram bem de mim, mas Jó falou bem de mim. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. O que é que eu destaco nesse texto? Nesse capítulo 42, Deus está tratando com os amigos de Jó. E Deus corrige tanto Elifaz, como Bildade, como Zofar. Mas veja que Deus não citou o nome de Eliú. Por quê? Porque Eliú foi o que chegou mais próximo. Na verdade, ele se viu influenciado pelos seus amigos e ainda acatou a ideia de que Jó estava sofrendo porque era pecador. Mas ele não se ateve apenas a isso. Ele não se ateve apenas ao dogma da retribuição, de que Jó estava sofrendo, era uma consequência de seus pecados. Mas ele se preocupou em mostrar o amor de Deus. Mostrar um Deus criador, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Eliú se preocupa em mostrar que Deus é o autor da vida. Jó, você está sofrendo, mas tem um Deus nos céus, criador de todas as coisas, que nos criou, e ele é quem nos dá a vida. Depois, Jó se justifica: limpo sou, Eliú, sem transgressão, puro sou, eu não tenho culpa. E Eliú diz: olha, mas eu estou lhe dizendo que existe um Deus que fala uma vez, fala 2 vezes, um Deus que é justo, glória a Deus, um Deus que fala, o homem não atenta, mas ele fala,
Eliú diz: Jó, eu estou te apresentando um Deus que se revela em sonhos, em visão, diz o versículo 15, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, esse Deus se revela. Então, por que Deus não foi de encontro ao discurso de Eliú? Porque Eliú apresentou o amor de Deus, a graça de Deus, um Deus que se revela ao homem. Glória a Deus. E por isso Eliú não é condenado pelo seu discurso. Mas, amados irmãos, há aqui lições preciosas para nós. Né? Há aqui lições preciosas para nós. É que Eliú apresenta a grandeza de Deus. E é exatamente um ponto positivo que nós podemos atentar. Na hora do sofrimento, na hora do infortúnio, na hora da dificuldade, saiba que existe um Deus. Não importa se o que você está enfrentando seja até mesmo uma correção divina. Pode ser. Mas pode ser também algo pedagógico, que Deus está trabalhando na tua vida, querendo te ensinar alguma preciosa lição. Então, busque conhecer mais a Deus. Busque compreender mais o amor de Deus. Pois até quando Ele corrige, a Bíblia diz que aí está se revelando o seu amor. Olha o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, o que é que ele diz? Deus corrige aquele a quem ama. Então não fique triste, não fique questionando por que está sofrendo, por que Deus não livra do sofrimento, por que Deus não faz isso, por que Deus permite aquilo. Não, aceite o sofrimento como algo pedagógico, como algo que Deus está permitindo para te ensinar, como algo que Deus está permitindo para lhe dar um polimento, para lhe fazer crescer, para lhe fazer amadurecer. Não questione Deus. Deus é um ser inquestionável. Deus não erra, dizia o saudoso pastor Neco. Deus não erra. Deus, tudo que faz é perfeito. O mal não vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes. O que Ele manda é para o nosso bem. E ainda quando Ele permite o mal, permite para muitas vezes provar que mesmo no sofrimento, mas que eu e você vamos permanecer fiéis. Foi assim com Jó. Tudo que Jó estava passando, na verdade, não era uma correção divina. Não era consequência de pecado. Não era o dogma da retribuição. Era Deus se apropriando de um servo seu para mostrar a Satanás que na terra tinha alguém que lhe era fiel. Na verdade, a história de Jó foi o maior tapa na cara que Satanás levou. Jó sendo fiel a Deus. Deus está dizendo: Satanás, está vendo por que é que você está condenado? Porque você vivia no céu, você era querubim ungido, você tinha tudo e foi infiel a mim. E veja agora meu servo, perdeu tudo, mas continua fiel. Por isso eu vou ajudá-lo, por isso eu vou retribuí-lo, por isso eu vou dar a ele tudo em dobro, porque mesmo na prova, mas ele permanece fiel. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa nós podemos aprender da santa palavra de Deus. Então, quais as finalidades do sofrimento que nós podemos tirar como lição nesta oportunidade? Olha, o sofrimento pode vir como correção divina. Nós não descartamos essa ideia. Deus corrige aquele a quem ama. Pode ser. As Escrituras são taxativas em registrar para nós situações em que o sofrimento foi utilizado por Deus. Houve situações assim, né? Deus usou o sofrimento como instrumento de correção, tanto para os justos como para os ímpios. O salmista testemunha sobre essa sua experiência, no Salmo 119, versículo 67 e 71, o salmista diz assim, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, há momentos em que o sofrimento vem como correção. Né? Existem vários outros casos encontrados na Bíblia, né, de servos de Deus, e até mesmo nações enfrentaram esse tipo de sofrimento como correção.
não é? Mas nem sempre o sofrimento é correção divina. Não é? Nem sempre. Às vezes o sofrimento vem como aprendizado. O sofrimento é pedagógico, repito. Embora saibamos que Deus pode se apropriar do sofrimento para corrigir, né, nossas falhas de caráter, né, o sofrimento não é usado só para esse tipo de propósito. Não. Por vezes Deus usa a dor para nos advertir, mas também utiliza da dor para desenvolver em nós uma atitude de submissão, né, com o propósito de prevenir que determinados comportamentos não sejam vistos em seus servos. Isso pode acontecer, segundo Coríntios 12, 7, aquele espinho na carne de Paulo. Paulo orou, mas o que foi que Deus disse a ele? Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse, olha, esse espinho na carne foi me dado para que eu não me exaltasse. Então pode vir sofrimentos na vida do cristão para corrigir o seu caráter, para evitar que ele faça coisas que desagradam ao Senhor. Paulo disse, olha, não somente isso, mas também nos devemos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Está em Romanos capítulo 5. Então, o sofrimento nem sempre é correção. Pode ser também para aprendizado. Pode ser para maturidade cristã. Então, a palavra de Deus sempre está a nos ensinar. Além de ser corretivo, além de ser pedagógico, deixa eu lhe dizer uma terceira coisa que o sofrimento pode vir para o cristão, para a glória de Deus. Jó sofreu para que Deus fosse mais e mais glorificado. Nós encontramos na Bíblia várias vezes pessoas que Deus permitiu o sofrimento da sua vida para que Deus fosse glorificado. Por exemplo, lá no capítulo 9 de São João, os discípulos que iam com Jesus encontraram um cego de nascença. Os discípulos tinham até então a mesma mentalidade de Eliú, o dogma da retribuição, de que quem sofre é consequência de pecado. E aí perguntaram a Jesus, Jesus, quem pecou? Olha a mentalidade do dogma da retribuição. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim, para que nele se manifeste a glória de Deus, ou as obras de Deus. Então veja, meus amados irmãos, que essa mentalidade, ela existe de muito tempo, existiu nos amigos de Jó, existiu em Eliú, e ainda hoje tem pessoas que têm essa mentalidade, o dogma da retribuição. São inúmeras pessoas que, quando vai visitar alguém doente, quando chega lá, ao invés de levar uma palavra de consolação, ao invés de chorar com aquele irmão, ajudar, quando chega lá, pergunta logo, você cometeu algum pecado? Confesse. Confesse que isso é pecado na vida. E o irmão está lá, já morrendo, esperando uma palavra de consolo, e recebe uma pancada de alguém que tem a mesma ideologia de Eliú e dos discípulos antes de aprender aquela lição com Jesus. Quem pecou, Jesus? Ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Assim também foi a enfermidade de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu, está lá em João capítulo 11. Quando Jesus chegou, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O Lázaro era amigo de Jesus. O Jó era um homem íntegro, temente a Deus. O cego nasceu cego. Que culpa ele tinha se os pais tinham pecado? Foi algo natural. Mas Jesus revelou o mistério. Se ele foi assim, para que nele se manifeste as obras de Deus. E de Lázaro ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Meu amado, você que me ouve nessa oportunidade, quem sabe você está passando por algum tipo de infortúnio, de sofrimento, de enfermidade, e alguém até está duvidando da sua fé, está duvidando da sua integridade. Quem sabe alguém que tem essa ideologia falha,
de crer no dogma da retribuição, até está murmurando contra você, lhe caluniando, achando que o seu sofrimento é porque você é pecador, que você não tem fé. E Deus permitiu que você ligasse o seu receptor nesta oportunidade para ouvir esta palavra. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe qual é a revelação que eu recebo aqui nesta palavra? Que há pessoas doentes que me ouvem, que vão ser curadas para dar culto em ações de graça. Há pessoas que estão passando por problemas, que Deus vai dar uma grande vitória, e eu vou comer bolo e tomar Coca-Cola com você e comer peru assado em nome de Jesus. A gente vai celebrar essa vitória, porque o seu sofrimento é para a glória de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eliú deu bons conselhos, né? Deu um bom conselho a Jó. E eu acho lindo a gente aprender nessa lição, a dar bons conselhos à pessoa, né? Para dar bom conselho é preciso ter paciência, estar atento, ter respeito. Eliú foi paciente, né? Escutou com atenção Jó, né? Ele falou com Jó usando o nome de Deus, tratou Jó como um amigo, né? Eliú foi humilde para dar bons conselhos. Tem que ser humilde, tem que ter humildade, tem que ser acessível, tem que se colocar no lugar do outro. Tem gente que quando encontra alguém sofrendo, vai de encontro àquela pessoa. Não, meu irmão, você tem que se colocar no lugar do outro. Tenha empatia. Sabe o que é empatia? É você sentir o que o outro está sentindo. Se coloque no lugar do outro. Se fosse você, o que é que você faria? Como é que você enfrentaria o que o outro está enfrentando? Quando nós temos empatia, então nós estamos preparados para aconselhar. Quem aconselha tem que ter equilíbrio. Se você é um desequilibrado, você não tem como aconselhar ninguém. Vá orar pelo seu irmão, né? É preciso ter bondade, fazer as coisas do modo de Deus. Tem que ver como Deus, sentir como Deus, olhar como Deus. E aí você vai dar um conselho certo a quem precisa da sua ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que essa lição venha para nos ensinar. Não é? Se não podemos ajudar, também não vamos condenar. Se você não pode dar a mão ao seu irmão que está sofrendo, também não chegue com a picareta, com enxada para bater na cabeça para acabar de matar. Não, seu irmão já está morrendo, já está sofrendo, você ainda chega com o dogma da retribuição, dizendo é pecado, confesse. E o seu irmão dizendo, eu limpo sou, eu sou inocente, eu não tenho culpa de nada. Então, querido, nesta oportunidade, reflitamos sobre isso, sejamos amigos verdadeiros. Tenhamos uma palavra amiga para ajudar aos necessitados. Provérbio 17 diz assim, em todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Ame em todo tempo. Ame quando seu irmão estiver bem, quando seu irmão estiver mal. Ame quando seu irmão estiver com dinheiro no bolso, quando ele estiver sem dinheiro no bolso. Ame quando seu irmão estiver empregado, quando estiver desempregado. Ame. Em todo tempo ama o amigo. Seja um amigo fiel. Pastor, e quando chegar a adversidade? Se torne irmão. Compartilhe, ajude, porque hoje é o seu irmão, amanhã pode ser você. Que Deus nos abençoe, que aprendamos essas preciosas lições. No final de tudo, o Senhor nosso Deus, Ele vai tratar conosco, como tratou com os amigos de Jó. Eu volto para o capítulo 42, né, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz, vocês que falaram mal de Jó, que acusaram a Jó, pegue agora 7 bezerros e 7 carneiros e vão oferecer holocausto pelo meu servo. Você sabe o que é 7 na Bíblia? Perfeição. Sabe o que é o número 7 da perfeição em relação ao sacrifício? Só existe um sacrifício perfeito, é o sacrifício de Jesus. Hoje você não precisa mais matar carneiro, hoje você não precisa mais matar bezerro, hoje vá para o Calvário. Vá para o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício perfeito. Peça perdão a Deus por você não saber ajudar quem está sendo provado, só chegar acusando e condenando, e Deus vai aceitar o seu sacrifício. Deus vai aceitar através do sangue de Jesus. Vá coberto pelo sangue do Cordeiro, tá? E fale bem de Deus. Não chegue acusando Deus, não chegue acusando Jó, não. Chegue dizendo, Deus é amoroso, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que está pronto a falar,
Deus é um Deus que está pronto a ajudar. Assim você está ajudando o seu irmão, ajudando o seu companheiro, e juntos nós vamos vencendo e vamos chegar na pátria celestial. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir mais um belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor.
Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos orar juntos, apresentando a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que padecem algum tipo de infortúnio, de provação, seja pedagógico, seja corretivo, seja para a glória de Deus, que possamos ajudar a cada um dos nossos irmãos. Sabemos que essa caminhada é difícil, mas Deus nos dá companheiros, amigos, irmãos, para ajudar a carregar a cruz. Então vamos orar, vamos apresentar a cada um agora. Temos irmãos que estão no leito da dor, temos alguns que precisam de um milagre. Oremos juntos. Pai, te agradecemos por tua palavra. Essa palavra que é tão gloriosa, que nos ensina de forma tão forte, ajuda cada irmão, meu Deus, a entender a tua bondade, o teu amor, a tua graça. Quando o Senhor corrige é porque ama, mas muitas vezes não é nem corrigindo, é provando, Senhor, a fé, é muitas vezes trabalhando no caráter do cristão, é para desenvolvimento da fé, da vida cristã, é também para que o teu nome seja glorificado, nos faz entender os teus propósitos, nos faz entender o teu trabalhar, e nós vamos sempre glorificar o teu nome. Repreende todo o mal, repreende toda a enfermidade, repreende, Senhor, o infortúnio, aqueles que estão, Senhor, desempregados, em crise, enfrentando problemas conjugais, emocionais, meu Deus, espirituais. Agora, em teu nome, Senhor, entra com tua graça, entra com teu amor. Tu és o pastor que dá vida pelas ovelhas. Ama, Senhor, abençoe, guarde, sustenta o teu povo na face da terra. Nesses últimos dias, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, foi bom estar com você esses momentos. Fique na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois em Jesus Cristo, nosso doce amor, todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração.